Olá, irmãos. Queria trazer uma palavra para a meditação desse dia. Essa palavra nasceu no meu coração enquanto estava ali no acampamento Panorama e Deus me levou a pensar como as nossas vidas podem ser comparadas da maneira como um bom pão é feito. E a primeira coisa que me veio à mente é que para um pão ser bom, ele precisa ser feito com uma ótima farinha. Isso influencia diretamente na sua textura, no seu sabor. E eu vejo que isso nas nossas vidas pode ser comparado com as coisas que nós ingerimos, as informações que a gente busca, se a gente está lendo ou não a palavra de Deus. Será que nós somos formados por essa boa farinha? Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas que são exteriores, né? Como a gente está se vestindo, como está o nosso cabelo, mas a palavra já diz ali em 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo de 3 a 4. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno tão precioso para Deus. Então, o que você consome te afeta. E no fim, a gente tem que lembrar que nosso grande objetivo é dar algo para alguém, é falar da palavra de Deus para outras pessoas, fazer com que o reino seja expandido. Mas como vamos fazer isso se a gente não tem nada dentro de nós? Então, a palavra também já nos alerta ali em Mateus. Como a gente pode dar algo que a gente ainda não recebeu. Esse é o primeiro elemento, uma boa farinha. E o outro elemento é que o pão ele consiga ter uma boa fermentação. Esse processo de fermentação, principalmente quando ele é naturalmente feito, ele precisa de muito cuidado quanto à temperatura, à limpeza do local. E esse processo ele confere bolhas de ar para o pão, que vão dar para ele maciez, vão fazer ele crescer. Né? Eu sei que na Bíblia, quando a gente fala de fermento, muitas vezes a gente é direcionado a lembrar de hipocrisia, de pecado, mas também ali na palavra Jesus ele fala sobre como o fermento pode ser comparado com o reino dos céus, cuja apenas uma parte é capaz de fazer com que a massa toda seja fermentada. Então, eu comparo com a nossa fé, que uma parte, mesmo que pouco, ele é capaz de desempenhar em nós um efeito de crescimento e faz com que realmente haja uma diferença nas nossas vidas. Vejo também que no processo de fermentação natural a gente utiliza algo que é chamado de levain, que é nada mais do que a farinha fermentada, e as pessoas que têm esse levain, elas costumam alimentá-lo porque ele é um organismo vivo, para que ele não morra. Então eu vejo que a nossa fé é a mesma coisa, a gente precisa alimentar ela com uma boa farinha, para que ela não morra. E essa fé, né, ali em Romanos 10:17, a palavra já nos alerta que a fé, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então como que nós temos que alimentar a nossa fé? Lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então um outro item muito importante para que um pão seja bom é que ele seja um pão muito bem sovado. Esse processo de sova confere ao pão elasticidade, que faz com que ele consiga reter todas essas bolhas de ar que o processo de fermentação conferiu a ele. Isso dá maciez para o pão e faz com que ele seja bom, não só quando ele está quente. Não sei se você já comeu, né, um pão que era muito bom depois que saiu do forno, mas logo em seguida já não estava tão bom assim. Então eu vejo nas nossas vidas, quando nós passamos por processos, nós abraçamos esses processos que Deus colocou nas nossas vidas, a gente não fica bom quando está quente. O que eu quero dizer, você não está firme com Deus apenas após sair de uma conferência muito boa, ouvir uma palavra de um pregador super bem preparado, mas em todo o tempo você está confiante na palavra de Deus e está disposto realmente a continuar seguindo nessa caminhada. A palavra nos diz sobre os desertos, sobre as provações que nós temos passado e ali em Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros. Então é isso que é o desejo de Deus, que nós sejamos pessoas maduras na fé e que nosso coração
com esse processo de crescimento, ele se torne macio, no sentido que nós seremos ensináveis, obedientes, diferentemente do povo de Israel, que a Bíblia dizia que eles tinham dura cerviz, era um povo difícil de ser ensinado. Nós não queremos ser assim, queremos ter um coração macio, disposto a obedecer o Senhor e disposto a abraçar esses processos que Ele coloca nas nossas vidas. E o último passo que o pão passa é o processo de assar. Nesse momento, a gente vai conseguir ver se a farinha era boa, se foi bem sovado, se ele cresceu direito, porque ali vai revelar se os processos foram feitos direito. Diferentemente do pão, que se ele ficar bom vai ser jogado fora, Deus ele não nos descarta. Então se hoje na sua vida você tem pontos a pensar na maneira como você tem vivido, o Senhor ainda te dá uma nova chance até que Ele venha. Sempre é momento de recomeçar, sempre é momento de corrigir algumas coisas na presença do Senhor. Então ali em Joel, capítulo 2, diz assim: Por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Então, como eu disse, até que o grande dia chegue, você tem a oportunidade de reparar as coisas que você precisa reparar. Você não vai ser descartado. Então, eu gostaria que você nesse dia refletisse esses 3 pontos principais que eu falei, sobre a farinha, o processo de fermentação e de sovar. Como você tem se alimentado? O que você tem consumido? Será que é só entretenimento ou você tem olhado e se voltado para a palavra de Deus? Segundo, como está a sua fé? Você está disposto a esperar por coisas que muitas vezes você não vê? Está disposto a alimentar essa sua fé com a palavra de Deus? E por último, você está disposto a abraçar os processos que o Senhor tem colocado, os desafios, e não fugir deles, mas entender que todos esses desafios te conferem maturidade e crescimento na presença do Senhor. Então eu espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração e incentivo você realmente a orar por esses pontos que a gente falou aqui.